Fala, escolhido, escolhida. Chegamos ao episódio 3 do Papo Reset. Nesse episódio de hoje, a gente vai trabalhar sobre a constância e sobre o progresso dentro da sua meta e do seu objetivo. Muitas pessoas, elas se julgam, elas se culpam, se martirizam, porque elas não veem um resultado tão concreto de maneira rápida, ou seja, na primeira semana ou na segunda semana, elas querem conseguir alcançar a sua tão sonhada transição de carreira, elas querem conseguir alcançar o seu primeiro milhão num passe de mágica. E não é assim que funciona. As coisas precisam de energia, as coisas precisam de constância para que possa acontecer de uma forma mais sólida. Tudo que vem fácil, se vai fácil também. Então, por isso que a gente vai trabalhar esse tema de grande relevância aqui no nosso Papo Reset de hoje. Antes de iniciar, eu estou gravando aqui um conteúdo gratuito para você. A gente investe muito em cenário, em materiais, tudo em prol do seu desenvolvimento pessoal. Eu só te peço que faça a inscrição no nosso canal, já deixa o seu like aí no vídeo, isso é importante para incentivar esse nosso trabalho e fazer com que o nosso conteúdo alcance outras pessoas também. Então, qual que é a parada? A primeira coisa que você precisa saber é aonde você quer chegar. Qual o ponto B que você deseja estar? Eu costumo falar para as pessoas que se você não tem uma meta específica, realmente uma meta mensurável, fica difícil você colocar um prazo para realizar essa meta. Então, você precisa mensurar os seus objetivos, as suas metas. Dessa forma, você vai ter uma facilidade muito maior para conseguir concretizá-las, tá? Então, o primeiro passo, você que tem um objetivo, você que quer chegar a algum lugar, você precisa parametrizar de maneira específica. Só que o que acontece? A pessoa, ainda que ela parametrize, durante o percurso, ela passa a se sentir desmotivada, ela se sente desanimada, porque nem sempre o retorno que ela tem, mediante os seus esforços, faz com que ela se sinta motivada. Às vezes o retorno é baixo, de acordo com a atividade que ela vai fazendo. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo na minha vida, e que você vai entender como que a situação se encaixa dentro desse contexto. Eu abri minha primeira empresa ali dos 18 para os 19 anos. Foi um e-commerce de roupas. Se chamava Rugimemo, esse meu e-commerce de roupas. Então, eu trabalhava como estagiário numa empresa, numa transportadora. Eu juntei ali R$ 2.000, mais ou menos, para investir no meu primeiro negócio. Então, como foi que eu dividi esse meu investimento? R$ 1.000 em roupas, produtos e acessórios, R$ 250 era para pagar a parcela do registro da marca, que eu contratei um escritório de advocacia, mais 100, cento e poucos reais na plataforma, no site que eu utilizava para vender os meus produtos, e o restante do dinheiro eu investi na parte administrativa, ainda deixei um pouquinho ali para capital de giro. Só que você imagina, um marinheiro de primeira viagem. Eu já tinha empreendido mais jovem vendendo CD de músicas na escola, DVDs de filme, mas a um nível um pouco mais alto eu não tinha empreendido ainda. Então, eu investi ali R$ 2.000 no meu negócio, já imaginando que eu teria um retorno logo de imediato, um retorno relativo. Nos primeiros meses isso não aconteceu. Ao final de 10 meses, a gente tinha vendido ali mais de 2.600 peças de roupas da minha marca própria. Eu estava no shopping, eu vi as pessoas andando com a Rugimemo. A marca era um mamute, eu até registrei no INPI na época. O que eu preciso que você entenda? Durante esse meu processo, essa minha jornada como empreendedor de primeira viagem, eu me sentia angustiado e até ansioso em alguns momentos da trajetória, porque eu queria que as coisas acontecessem, eu queria ver o meu produto nas lojas,
eu queria ver o dinheiro realmente entrando no caixa, eu queria poder investir cada vez mais no meu negócio, mas de certa forma não acontecia na dimensão que eu previa. Se eu investir pouco capital, a lógica era que eu precisava vender as peças que eu tinha e ir multiplicando o capital. Para eu para eu desejar um volume de vendas maior, eu precisaria investir cada vez mais. Então, dentro do seu processo, aqui está a importância de você alinhar as suas expectativas. Você não pode ter 5, 10 mil reais para investir em um negócio e esperar faturar 100 mil reais logo de primeira. A maioria dos negócios não é assim que funciona. Você precisa alinhar as suas expectativas durante o processo. Então, eu tinha essa ilusão que teria resultados rápidos. É o que eu costumo falar também de o mito do empreendedor bem-sucedido. O que é o mito do empreendedor bem-sucedido? Muitas pessoas que vão empreender, que vão abrir o seu primeiro negócio, elas acham que o empreendedorismo é um mar de rosas, que é apenas você aportar, investir o capital, você vai trabalhar ali relativamente, mas que o resultado ele vai vir de uma maneira muito forte logo de início. Não é assim que funciona. É preciso plantar, é preciso constância para você colher os seus resultados dentro do empreendedorismo. A lógica é essa. Eu vi muitos empreendedores se frustrando em um órgão que eu trabalhei atendendo micro e pequenas empresas porque tinham uma visão errada sobre negócios. Mas isso é o empreendedor principiante. Depois que ele passa desse nível, ele entende que quanto mais energia e quanto mais constância você coloca dentro do processo, mais as coisas elas vão passar a fluir. É uma lei universal, é uma lei do universo. É como se, imagina que a Terra, tá, uma esfera, a Terra, com os continentes divididos lá, tudo certinho, que Deus pega uma gota dentro de um recipiente, ele pinga essa gota no universo, dentro da esfera terrestre. Imagina que essa gota é uma lei universal, e quando ela cair na esfera, na Terra, é como se fosse uma magia que pregasse determinada regra. E qual que é a lei universal? Para você colher, você precisa plantar. A sua colheita é na dimensão da sua plantação. Então, quanto mais você planta com estratégia, não adianta plantar de qualquer jeito. Se você plantar uma semente de qualquer jeito, apenas jogar ela lá no solo, sem um cuidado, sem adubar, enfim, sem arar a terra, dificilmente ela vai crescer com propriedade, assim como as outras que tiveram um cuidado maior cresceram. Então, assim foi a lei universal. Deus jogou lá, gota pingou na terra. Então, todo mundo que seguir essa lei universal da plantação e da colheita vai prosperar. Mas para isso você precisa de constância. Para isso você precisa de determinação, de continuidade durante o médio e o longo prazo. Eu queria falar também para você como que o reset se encaixa dentro desse processo. O reset, para você que não sabe, é uma desconstrução de tudo aquilo que você era e que te atrapalhava a alcançar, que te impedia, te travava de chegar à sua verdadeira essência, aos seus objetivos, ao seu chamado. Então é uma desconstrução das barreiras e é uma construção de um novo eu. É basicamente você abandonar um sistema de crenças falido, contaminado por um vírus mortal e substituir o seu sistema de crenças por um novo software moderno, que suporta rodar um sistema operacional em alta velocidade. Isso que é o reset, tá? O que é um sistema de crenças? Sistema de crenças é um conjunto de pensamentos de diferentes áreas da sua vida, família, relacionamento, religião, dinheiro,
profissional, carreira. É um conjunto de crenças que formam os seus pensamentos. E esse conjunto de crenças que forma os seus pensamentos, muitas das vezes influencia também as suas emoções. Imagine que você pense que família é um fracasso, que ser rico é o fim, ser rico é muito ruim. Imagine que você pense que os relacionamentos sempre estão fadados a dar errado. Como é que as suas emoções vão se manifestar no seu organismo? Com certeza, de uma maneira negativa. Agora vamos substituir esse sistema de crenças falido, forjado, e vamos substituir por um sistema de crenças interessante. Imagine que você entende a família como sinônimo de união, de amor, de harmonia. Imagine que você entende o dinheiro como forma de realizar os seus sonhos, como forma de prosperar na terra. Agora imagine que você vê os relacionamentos como sendo portas para que o amor de Deus habite em nós. Então, consequentemente, esse seu sistema de crenças, o conjunto de pensamentos que você tem relacionado a determinados temas, vai te trazer emoções positivas. Então, o reset é isso. Abandonou o sistema de crenças falido, contaminado por software, por vírus maliciosos, e você substitui o software, instala um antivírus potente. Você resetou determinadas áreas da sua vida. Então, quando você ainda não deu o reset dentro da sua vida, dentro do seu contexto, você ainda tem esse sistema de crenças contaminado. Você se enxerga de uma maneira negativa. Você vê a sua vida por um lado negro, quando na verdade a sua vida é luz, a sua vida é bênção. Então, por isso que nós enquadramos o conceito do reset dentro desse processo da constância. Para você atingir o reset, você precisa ter constância nos seus atos. Você precisa ter constância dentro da sua caminhada. O que é a constância? É você fazer a mesma coisa, você ter foco sobre determinado ponto, sobre um longo período de tempo. Lógico que longo período de tempo vai ser relativo para mim ou para você. Aí a gente associa com a sua meta. Se você quer passar num concurso federal, um longo período de tempo seria aí 4 anos estudando. Tempo realmente para você passar. Pode passar antes, um pouquinho depois. Então, se você quer abrir uma empresa, um longo período de tempo para o negócio dar certo, seria até os 2 primeiros anos. Então, é assim que funciona. Isso é relativo também. Você precisa ser constante em tudo aquilo que você vier a fazer. E a constância, ela ganha forma, ela ganha corpo com o passar do tempo. Você sabe aqueles filmes de inverno que o carinha joga lá uma bola de neve? A bola de neve é pequenininha, ele forma ali uma bola de neve. E ele joga essa bola de neve. A bola de neve que era pequenininha, ela vai aumentando de tamanho, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando você vê, a bola de neve já está grandona, capaz de derrubar uma casa. Então, é isso que é a constância. É você fazer 1% a cada dia. Quando eu comecei esse meu projeto aqui, do podcast, de gravar conteúdos para a internet, comecei em uma certa dimensão. As pessoas ainda não me enxergavam como uma autoridade dentro desse tema. Procrastinação, autossabotagem, gestão do tempo. Mas quando elas percebiam que eu gerava resultado na vida delas através do conhecimento, o conhecimento é a porta que liberta você das suas maiores prisões, elas passaram a me dar autoridade, porque eu gerei resultado, eu agreguei valor na vida delas. E à medida que elas me davam essa moral, digamos assim, eu crescia a minha autoridade, eu fazia o que precisava ser feito, eu plantava com estratégia, adubava, arava a terra, e essa lei universal, a lei do plantio e da colheita, ela retornava para mim de forma progressiva. Isso que é constância. Faz o que precisa ser feito dia após dia. Com o processo você vai ficando inteligente. Com o processo você vai aprendendo. Com o processo você vai crescendo. Você começa a consertar carro hoje. Vamos supor que você quer ser
um mecânico, você começa a consertar carro hoje. Você tem um determinado conjunto de conhecimentos sobre mecânicas, tanto que limitado, mas à medida do tempo que você for continuar praticando ali essas suas ações, o seu conhecimento vai aumentando, vai se tornando mais abrangente e, consequentemente, você vai habitando um novo patamar. Você vai crescendo na sua carreira. É isso que você precisa entender. Se você está num trabalho que você não gosta, você quer progredir, abrir a sua empresa, crescer, investir mais, contratar mais funcionários, por favor, entenda a importância do processo. O processo, ele está relacionado ao reset, diretamente relacionado ao reset. E você precisa entender, meu amigo, a importância disso. Eu sei que quem me acompanha não é daquele tipo de pessoa que ganha o seu salário, vive gastando com churrasco, com cachaça, com bebida alcoólica, o dinheiro que ganha com mulher. Eu sei que você não é esse tipo de pessoa. Eu sei que você tem um objetivo, eu sei que você tem um propósito, eu sei que você tem uma meta aqui na Terra a ser cumprida. Eu sei que você não vai fazer as coisas de qualquer jeito. Isso porque dentro do seu coração queima um desejo de vencer, desejo de prosperar. Esse é o perfil das pessoas que me acompanham. Eu sei que se você ficou comigo até aqui, é porque você deseja isso. Mas enquanto você viver nesse imediatismo barato, não vai dar certo. Não vai acontecer. Você precisa entender o fluxo das coisas. O ser humano, ele não foi feito para viver no futuro e no passado. O passado, você vai quando você precisa adquirir algum conhecimento para não errar mais. O passado é uma biblioteca. E o futuro, você visita ele para planejar, mas não é o dia todo vivendo no futuro, não. Planejamento, uma parte específica do seu dia. O momento que você deve viver é o hoje, é o momento presente. No momento presente, a sua constância explode, a sua constância vai a um outro nível. Olha só, 63% do tempo do ser humano, da maioria dos brasileiros trabalhadores CLT, estatutários também, eles passam no trabalho. Então, você imagina que é 63% do seu tempo ativo, ou seja, quando você não está dormindo, você está 63% do seu tempo trabalhando. Você sabe o que isso significa? É mais da metade da sua vida fazendo algo em prol do seu trabalho. Agora, se o seu trabalho for algo ruim, algo que você não gosta, algo que você não ama, você acha que você vai prosperar? Você acha que você vai crescer desse jeito, enxergando o seu trabalho dessa forma? Não. Eu sempre vou bater nessa tecla, eu nunca vou me cansar. Você quer transitar de carreira, você quer mudar a sua realidade. Você precisa ser grato pelo que você já tem hoje. Se você não é grato pelo que você tem hoje, vai ser muito difícil de você subir de nível. Vai ser muito difícil de você alcançar um novo patamar. Isso porque o Dr. Joe Dispenza, ele fala muito nisso. Ele fala sobre você elevar as suas emoções positivas para assim você alcançar um novo patamar. Então, o Dr. Joe Dispenza, ele tem vários livros, Eu Sou o Placebo, enfim, eu li alguns livros do Dr. Joe, e ele abrange muito essa questão de você estar bem resolvido, você ter elevado a sua frequência emocional, para que assim você consiga colher o melhor que a Terra tem para você. Se você anda numa frequência emocional baixa, consequentemente, isso vai sofrer um impacto profundo nos seus resultados. Quando você eleva a sua frequência emocional, você vai a um outro nível. Coloca uma coisa na tua cabeça. Constância não é fazer 100% na segunda-feira e 50% de terça a domingo. Constância é fazer 100% de domingo a domingo. Constância é você manter o seu nível de entrega. Eu preciso te falar alguns passos, algumas dicas
para que você mantenha o seu nível de entrega. O que é manter o nível de entrega? É você produzir, ser 100% produtivo dentro do seu tempo. Então vamos lá. Primeira dica para você manter o seu nível de entrega. Olha o que você está colocando para dentro da sua boca. Olha o que você está comendo. Os alimentos que a gente consome influenciam nos nossos resultados. Se a gente consumir gordura, hambúrguer, pizza, alimentos que não fazem bem ao organismo, contém glúten, consequentemente, isso vai baixar a energia do seu corpo e você não vai ter uma entrega 100% do seu tempo favorável. Primeira dica é cuidado com o que você come. Segunda dica, cuidado com o que você pensa. O que é que você está pensando no seu tempo vago? Quais os pensamentos que você está alimentando na sua mente? O que é que você está imaginando aí dentro de você? Essa é a segunda dica. A terceira dica, tenha foco. Isso é um tema para um outro podcast. Foco, como ter foco. A gente vai trabalhar sobre isso, mas tenha foco. Foco não é você ficar 5 horas seguidas trabalhando, não. Foco é você trabalhar 100% do tempo durante o tempo que você se predispôs, aquele período que você se predispôs a produzir. É muito melhor você produzir 40 minutos seguidos do que você produzir 40 minutos dentro de 2 horas, olhando o celular, olhando o computador, olhando mulher de biquíni no Instagram, no Facebook. Então, pega esse código aí, tá? Você precisa ter foco para manter o seu alto nível de entrega. Quarta dica, você precisa estar alinhado ao seu propósito. Se você não está vivendo alinhado ao seu propósito, se as coisas que você faz não faz sentido para você, dificilmente você vai conseguir manter o seu nível de entrega. Você vai estar gastando energia de forma à toa. Por quê? Porque você vai estar se esforçando para fazer algo que você não quer, para viver dentro de uma realidade que você não quer. Então, você precisa estar vivendo dentro do seu propósito. Eu vou citar um exemplo aqui de como o conflito ele se instala dentro da sua mente. Vamos lá. Imagina que você é um cara que tem um sistema de crenças de fidelidade, você não gosta de andar em show, de andar em festa, você não gosta de beber, você é um cara tranquilo, um cara pacato. Se você é mulher, se coloca também nessa posição. E aí você arruma um parceiro baladeiro, cachaceiro, que gosta de... Eu não estou sendo pejorativo aqui não, tá? Cachaceiro no sentido de gostar de beber muito álcool. Então, você arruma um parceiro desse nível. Arruma um parceiro que não tem nada a ver com você. Um cara que não tem o mesmo nível de assunto do seu, vai num teor completamente diferente. Sabe o que vai acontecer? Você vai entrar em conflito. Por que você vai entrar em conflito? Porque o seu parceiro não está alinhado com o seu propósito. Eu não estou falando que as pessoas precisam ser iguais. Não. Não tem nada a ver. Mas num relacionamento, no relacionamento amoroso, elas também não podem ser muito diferentes. É muito difícil pessoas muito diferentes, que não tenham pelo menos alguns pontos alinhados, darem certo. Isso que eu estou falando. Então, nesse momento, o conflito se instala. Você começa a falar, por que eu estou com essa pessoa? Essa pessoa não é como eu, ela não tem os mesmos princípios, os mesmos valores. Então, o conflito se instala. O conflito se instala quando você está num trabalho que você é empreendedor, você quer crescer, você quer ganhar mais, você quer progredir na sua carreira. E dentro daquela empresa que você trabalha, uma empresa familiar, não tem possibilidade de crescimento. O organograma organizacional é como se fosse realmente horizontal. De um lado, o dono, do outro lado, o filho do dono. Nessas empresas familiares, muitas das vezes a amante ainda trabalha dentro da empresa, parente, enfim, é uma bagunça muito grande. Tem empresas familiares muito organizadas, mas algumas não são tão organizadas. Então, aí se instala o conflito, porque você está vivendo uma realidade
a qual você não queria, a qual você não estava disposto a enfrentar. Conflito se instala na mente do ser humano quando ele vive um contexto que foge dos seus princípios e valores. Então, ter um autoconhecimento dentro dessa abrangência é essencial para você promover mudança, alcançar o reset e para que você tenha constância. Se instala-se o conflito dentro da sua mente, você está num ambiente que você não queria estar, então aí você não vai conseguir ter constância, você não vai conseguir ter uma entrega num alto nível. Essas 4 dicas são básicas, tá? Que você precisa seguir. Mas daí, em algum momento da nossa vida, a gente precisa fazer algumas coisas que a gente não goste. Por exemplo, eu, em boa parte do meu tempo, não gostava de ir para a escola. Então, em algum tempo, eu até me sentia bem indo para a escola, lá no ensino fundamental, ensino médio. Mas, na grande parte do tempo, eu não gostava de ir para a escola. Mas não tinha como ficar sem estudar. Eu precisava ir para a escola, de um jeito ou de outro. Senão, eu não ia conseguir o diploma do ensino médio. A não ser que eu fizesse um supletivo lá, ou um provão que tem do estado que você consegue tirar o nível médio mais rápido. Mas eu tinha que ir para a escola. Então, eu fiquei ali anos estudando dentro de um sistema que eu não concordava muito, mas que eu precisava viver aquele período. Mas, pelo fato de eu precisar estar na escola, não significa dizer que eu precisava seguir 100% dos padrões da escola. Não, eu poderia construir o meu próprio mundo ali dentro para passar aquele período que eu precisava passar de uma forma leve. Bem assim é na sua vida também. Às vezes você está atravessando o deserto. O deserto representa dificuldades, problemas, enfim, às vezes uma doença que aparece. E você não tem, naquele exato momento, como escolher virar a página rapidamente. Às vezes você precisa passar por aquilo para habitar a terra prometida. E você precisa ter sabedoria, você precisa ter paciência enquanto você passa pelo deserto. O deserto é um território, é um ambiente, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que acham que é algo ruim, algo destruidor, mas é um ambiente de aprendizado. O deserto é um ambiente de construção. E dentro do deserto você aprende a ter constância. Você aprende a não desistir. O Tony Robbins, aquele americano, o pai do coach, fala muito sobre programação neurolinguística também. Dentro do vocabulário dele, ele trabalha muito essa questão da constância. Hoje o cara tem muito dinheiro, várias empresas e desenvolveu um império dentro dos Estados Unidos, mas porque ele foi constante. Lá no livro dele, Desperte Seu Gigante Interior, ele fala que com 19 anos ele estava gordo, frustrado emocionalmente, não sabia o que fazer e que ele chorava dentro do quarto. Mas você sabe por que ele mudou de vida? Você sabe por que ele virou o jogo dele? Porque ele foi constante, porque ele agiu. Então, se você não agir, a sua realidade não vai mudar. Se você não montar um plano de ação e colocar todos os passos que você precisa fazer para chegar até a sua terra prometida, dificilmente a sua realidade ela vai mudar. As chances são que não mude. Então, por esse motivo, você precisa se mover. Por esse motivo, você precisa determinar ação na sua vida. É sobre isso que eu venho falar aqui hoje, nesse Papo Reset 3. É como se fosse um papo. Buguei agora. É como se fosse um tapa na cara. Eu ia fazer a associação do Papo Reset com o tapa na cara. Eu ia falar papo na cara. Mas não deu muito certo, não. Esquece aí, essa minha associação. Mas o que eu queria trazer para você hoje é realmente isso. Você precisa ter constância, você precisa persistir dentro da sua vida, dentro da sua jornada. Porém, todavia, no entanto,
para toda ação há uma exceção. Tudo bem que você precisa ser determinado e ir até o fim, mas em algumas coisas da nossa vida a gente precisa desistir daquilo que não faz o nosso coração vibrar, desistir de relacionamentos tóxicos que as pessoas não quiseram mudar. Você fez de tudo, deu a sua vida para mudar aquela relação e a pessoa não te correspondeu. Você precisa desistir daqueles amigos que só querem te colocar para baixo. Dessas coisas sim, você precisa desistir. Mas por favor, do fundo do meu coração, não desiste do teu sonho não, não desiste da tua meta não. Cada dia que você passa longe da sua meta, do seu sonho, cada dia que você passa longe do seu objetivo, é como se você estivesse morrendo aos poucos. Aquele desejo está ali dentro do seu coração, reprimido, muitas das vezes se refletindo em tristeza no domingo à noite, naquela sensação de depressão, porque você vai ter que começar uma nova semana, porque está adormecido aquela chama aí dentro de você. Então, não deixa isso ficar apagado aí não, tá? Você não veio ao mundo de viagem, de férias não. Você veio para executar, você veio para colocar os seus projetos em prática. Eu confio, eu acredito em você. É isso que eu queria trabalhar hoje aqui nesse nosso Papo Reset 3. Não esquece de deixar os seus comentários aqui abaixo, falando o que você achou desse vídeo. Coloca recomendações de temas para eu abordar nas nossas próximas conversas, nos nossos próximos papos resets. Coloca aqui embaixo o que é que você quer que eu fale. E manda esse vídeo para 5 amigos. É só você clicar aqui no aviãozinho, enviar para 5 amigos que precisam receber essa mensagem de luz, essa mensagem de ânimo, para que eles não desistam deles mesmos e nem dos seus projetos. Tamo junto, vamos para cima, se inscreve aí no nosso canal. Sou o professor Douglas, tô junto com você até o fim.